Vamos agora falar da exposição Imediatismo. Vamos conversar sobre o percurso de um dos maiores artistas de Moçambique, um grande fotógrafo que expõe na galeria do CCFM, Centro Cultural Franco-Moçambicano. O seu percurso, esta exposição, o seu pensamento sobre Moçambique. Vamos conversar, sim, com Mário Macilau. Bem-vindo, finalmente vai acontecer isto. Não acredito, até estou arrepiado. É um prazer estar aqui e é um prazer sempre estar contigo a trocar ideias e conversar um bocado. Já faz, sei lá, uns 2 anos, 3 anos. Faz muito tempo, um pouco antes da pandemia e durante toda a pandemia não falamos, mas é por razões, né? De trabalho, de agenda. Exatamente. Mas Mário, fala-me, regressas e apresentas esta sugestão, imediatismo. O que te move, o que te estimula a nos sugerir esta reflexão? Bom, eu acho que primeiro é importante falar daquilo que é a minha visão em relação à arte e à fotografia. E eu olho mais para a fotografia, uso a fotografia como um instrumento para influenciar na forma como nós pensamos, né? E para mudanças positivas em relação ao mundo em que nós vivemos. E nesse caso tenho trabalhado muito com diversos projetos pessoais de pesquisa, ensaios fotográficos sobre diversos temas, na verdade, direitos humanos, meio ambiente, entre várias coisas, a cultura em si também. Então, depois daquilo que passamos em relação à pandemia e analisando também aquilo que é o estado atual, por exemplo, do comportamento de muitos moçambicanos, na sua maior parte os jovens, eu acho que existe uma necessidade muito urgente de fazer uma intervenção social, né? E agir como um elemento de ativismo para que hajam essas mudanças às quais me referi há pouco tempo. Então, imediatismo, na verdade, é um resumo e é um conjunto de diversos trabalhos que eu fui fazendo aos poucos em diferentes, não só em Moçambique. A maior parte do trabalho foi feito em Moçambique, mas tem trabalho que foi feito na França, tem trabalho que fiz na Bolívia, tem trabalho que fiz no Brasil, se não estou em erro, e tem também trabalho que fiz em Burundi. Mas olhando para essa exposição e olhando para essas realidades, tudo parece que acontece aqui na esquina. Então, imediatismo é basicamente essa intervenção social, é uma forma de chamar a atenção aos jovens. Se nós prestarmos atenção, hoje em dia, a maior parte da juventude moçambicana passa o tempo nas redes sociais, passa tempo julgando, passa tempo falando mal dos outros e no final do dia nós queremos resultados imediatos. Tudo é sobre imediato. O que é uma contradição, né? Entre a necessidade de querer resultados imediatos e a ação diária para conseguir os resultados consistentes. Mas uma pergunta importante, Macilau, é sobre o quão o mundo é grande, mas o quão o mundo é próximo também. Olhar para essas fotografias feitas no Brasil, no Burundi, em Moçambique e em outros quadrantes do mundo, como França, estabelecer relações muito próximas dessas ocorrências, eu acho que é muito especial e revela o quão a arte pode ser um mecanismo muito importante para percebermos a agenda global das necessidades do ser humano. Pensou nisto ou encontrou isto também como um elemento muito fundamental para poder compor esta exposição, porque ela acaba funcionando como uma música, né? É uma harmonia, né? Sim. Bom, na verdade existe um ponto que eu acho muito interessante. Cada país onde eu trabalhei tinha um tema diferente, mas também que não se difere da nossa realidade. Eu fiz um trabalho na França, que foi através de um prêmio que eu ganhei e me convidaram para lá para trabalhar. E na verdade esse trabalho da França, ele traz uma outra perspectiva de vida. E qual é essa perspectiva? É uma perspectiva, é uma realidade que todos nós não conhecemos, na sua maior parte. Olhando, por exemplo, para a história de Moçambique, estou a falar da história de colonização, da guerra civil e tudo mais. Nós olhamos para pessoas de raça branca como pessoas perfeitas. E superiores. E olhando nessa perspectiva, nós olhamos para elas como pessoas que sempre têm razão,
pessoas que não trabalham e pessoas que mesmo vestindo roupa suja, elas sempre estão lindas. Então, eu fiz um trabalho na França, que é o mesmo trabalho que está nessa exposição, que é um trabalho que mostra pessoas de raça branca trabalhando e recebendo miséria. Pois, a trabalharem duro E a receber muito mal. E trabalha onde? Trabalha na produção de vinhos, que é o trabalho mais duro. No meio de uma temperatura muito forte durante o verão, para recolher as uvas. E não existem máquinas, é mesmo um trabalho manual. E acho que o retorno deve ser por aí uns 2 a 1 euro por hora. E fazendo o câmbio, pode parecer muito, mas não é muito, porque o custo de vida na Europa é tipo... Não se pode comparar o valor do dinheiro em função do câmbio, né? Exatamente. Então, indo para Burundi, por exemplo, tem um trabalho que eu fiz no campo, que é um trabalho sobre as pessoas que vivem fora da cidade e que passam pelas mesmas dificuldades que a maior parte do povo moçambicano também passa. A ausência de infraestruturas básicas, a falta de transporte, acesso à educação, a falta de água, a falta de energia e basicamente a falta de infraestruturas básicas também, como centro comercial, hospitais. Etc. Então, e no Burundi também há isso. Claro. É uma história ela que pode ser contada sobre o Burundi, mas podia ser contada sobre Tanzânia, sobre Moçambique, essas questões similares. Mas eu acho muito interessante trazer essa reflexão através da fotografia, né? Porque acaba dissipando equívocos, mas nos faz desenvolver uma consciência crítica sobre nós mesmos e sobre os outros. Isso, de certo modo, também ampliou a tua visão sobre essas diferenças, sobre esse lugar da África e do africano, esse lugar do Ocidente em relação à África, o qual somos tão iguais e que devemos, como sociedade global, estabelecermos melhores mecanismos de dialogar na igualdade. Bom, eu acho que existe também um elemento muito permanente dentro desse percurso, dessa forma de pensar. Eu gosto muito de falar da colonização, mas também com o objetivo das pessoas poderem perceber que até que ponto ou de que forma nós nos comportamos e porquê. Agora, tocando nesse aspecto que estavas a referir, é importante lembrar que a colonização, na verdade, existiu para criar uma consequência positiva para eles, destruindo um povo. E qual é essa consequência positiva? É a forma como nós nos relacionamos. O bilhete de identidade, o passaporte, a fronteira, as paredes entre as nossas casas, elas foram exatamente desenhadas pelo colono, de modo a criar uma divisão e criar uma barreira, uma fronteira transitória entre nós. Se só entre nós aqui em Moçambique, nós que somos irmãos, já temos dificuldade de aproximação. Imagina, por exemplo, África do Sul e Moçambique, ou Moçambique e Zimbábue, ou Zimbábue e Suazilândia. E isso cria-me impressão porque, por exemplo, eu acho que o Macilão é uma boa referência nisso. As facilidades com que muitos artistas africanos têm de ir à Europa, mas a dificuldade grande que é circular dentro de África. Exatamente. Para um europeu vir para aqui não precisa de visto, mas eu tenho que ter visto para ir a Portugal. Exato, mas também é fácil sair daqui para um país europeu e fazer uma exposição do que sair daqui, por exemplo, para Cabo Verde. Às vezes é preciso ir à Europa e voltar à África. Não, mas aí também é um outro ponto. É o ponto que estava a referir em relação à colonização. As paredes, né? A colonização teve esse objetivo de criar essas paredes, de modo com que o próprio colono virasse o nosso patrão. E de algum modo, nós nunca tivemos independência. Mas muita gente acredita que nós tivemos independência. Por quê? Porque eu digo que nunca tivemos independência. É assim, nós fomos colonizados. Alguém nos levou, nos meteu numa carcela. Chama-se colonização. Quando chegou o tempo de nos liberar, nos liberou, abriu a porta, disse pode ir embora, mas o caminho está desenhado, né? As condições que nós tínhamos
nós estávamos dispostos, nem qualificados para ir pedir emprego noutro sítio. Só podíamos voltar para o mesmo sítio para ir pedir emprego. Ou seja, é isso que estamos a fazer hoje em dia. A maior parte das vezes, nós temos que produzir para a própria Europa. Porque é a própria Europa que tem todos os recursos que nós precisamos. Ou tem as melhores ferramentas para transformar o nosso produto bruto em algo que se vende, né? Sim. Para processar o petróleo, as refinarias, etc. Temos que sempre depender da Europa. Deles, mas também é muito importante referir que mesmo nós temos recursos. Sim. Nós temos recursos, temos a inteligência, temos tudo. Mas sempre vai existir algo que sofreu essa consequência. E uma dessas coisas, por exemplo, pode ser a falta de investimento a nível local. Isso é uma consequência positiva da colonização. A corrupção a nível local é uma consequência também positiva da colonização. Então nós não estamos realmente preparados para isso. Boa. E fale-me, é pensar também nessa tarefa e no papel da arte de desenvolver consciência crítica, né? Acho que não é simplesmente uma exposição fotográfica. É um pensamento do artista, é um pensamento do fotógrafo. Eu queria que falasse disto, do alcance da consciência crítica de um artista, né? O discurso por detrás de uma obra de arte, como é o caso desta exposição. Bom, é muito importante, ou seja, é tão relevante entender qual é o papel da arte. O papel da arte é exatamente esse, servir como intervenção. Fazer com que as pessoas pensem, fazer com que as pessoas mudem para o melhor. E a arte a arte em si, sem o artista, quer dizer, não existe, mas tem essa responsabilidade de provocar as pessoas, tem essa responsabilidade de trazer essas influências positivas. Claro. Então, essa exposição concretamente, ela surge para fazer com que as pessoas pensem sobre aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que está no nosso meio. E daí trazer essa consciência também e fazer com que as pessoas pensem sempre que vamos dormir, temos que sempre pensar, será que aquilo que eu fiz hoje está correto ou não está correto? A forma como eu tratei outra pessoa, será que é a forma certa ou não? E a partir daí já cabe a cada um de nós praticar a mudança, porque a mudança também não é algo tão fácil, é preciso praticar. Uma pergunta importante. Macilau trabalha em Moçambique, vive em Moçambique, mas também vive em outros lugares do mundo. Nomeadamente já trabalhou, viveu em Lisboa, Portugal. Uma relação com a Europa de longos anos e muitas vezes permanente. Fale-me desta condição de ser um artista do mundo, a basear-se em muitos lugares, na construção desse discurso até crítico, de ter que muitas vezes testemunhar ou ver, sei que viu, situações em que o artista, para ser validado no seu próprio país, precisa de ter uma exposição num grande museu na Europa, precisa de ter um curador que é europeu, precisa de ter representações ao nível de galerias na Europa para ser validado. O pensamento desse artista que, por mais bom fotógrafo que seja, se nunca realizou uma exposição na Europa, por exemplo, no seu país de origem, pode não ter o devido valor e a devida consideração. Eu queria que partilhasse conosco as vivências disto. Mas, bom, basicamente é o que disse há pouco tempo. O europeu, o europeu ocidente veio para a África com uma missão: colonizar o africano e dominar o africano. O mesmo, quando alcançasse a sua independência, que voltasse para ele, para adquirir os seus produtos, desde a roupa, desde os cabelos, tudo, desde a própria mídia, as novelas e tudo. É tudo importado. Então, é a partir daí também que temos aquela questão que eu referi há pouco tempo. Sim, mas eu queria que falássemos especificamente da condição dos artistas, para não parecer redundância na pergunta, né? Estou a caminho daí. Força. Então, voltando para aquela questão, tudo que é branco é bonito, tudo que é preto é feio. Então, é a partir desse momento que nós relacionamos esse fator de artista local e artista internacional. Quando informa as pessoas que estás na Europa, as pessoas sempre te admiram. Se eu for a dizer as pessoas que estão em Gaza, ninguém me respeita. Mas basta as pessoas saberem que eu estou em Portugal, estou na França, as pessoas passam a me respeitar de uma forma
que até são capazes de me pagar tudo no restaurante. Yeah. Está a perceber? Yeah. Mas isso tem a ver com aquilo que estava a referir há pouco tempo, por isso que eu usei aquele exemplo. Yeah. Sim, mas como é que foi construir esse caminho todo, Macilau? Não, Dentro da sua própria consciência como artista, artista intelectual, porque um artista é um intelectual. A sua consciência crítica sobre essa história, que terminou há alguns anos, ainda não terminou, porque ainda há sinais e há elementos que nos remetem a essa dependência, obviamente. Mas eu queria ouvir a tua consciência crítica. Como é que ao longo desses anos todos, isto é um lugar de desconforto para Mário Macilau? E é uma preocupação, uma busca constante dessa liberdade, de poder a partir daqui também influenciar uma agenda? Bom, eu acho que para mim foi um caminho muito complicado, foi um caminho muito difícil, porque eu praticamente venho de nada. Eu praticamente venho de nada. E venho de um meio, de um ambiente em que cresci ouvindo críticas sobre mim, críticas sobre a minha família, críticas sobre as minhas próprias condições e aparências, a forma como eu vestia. Já andei descalço por diversos anos por falta de condições para comprar chinelos. Já passei noites e noites sem jantar, até sem almoço. Na altura era só pão com água quente e açúcar. Nem para ter uma folha de chá era complicado. Okay? Mas eu sempre fui uma pessoa muito focada e, ao mesmo tempo, sempre fui uma pessoa muito batalhadora. Eu sabia o que eu queria da minha vida, mas eu não sabia qual seria o resultado. Simplesmente dei continuidade a lutar. Agora, a vida sempre vai trazer vários desafios e sempre temos que ter um olho aberto. Eu tornei-me artista em Moçambique e, na altura, se calhar, posso dizer que era muito complicado, mas também era muito fácil. Ou seja, ninguém me conhecia, não sabia por onde começar. E, tal como disse há pouco tempo, estamos num país em que, se tu não vens de uma família que tem influência, tu não és nada, praticamente. Mas eu consegui tentar ignorar isso e ser muito forte até o ponto de eu conseguir ser alguém. Então, mas isso são vários desafios porque no momento em que comecei a ter o primeiro sucesso do meu trabalho, aí comecei também a desenvolver um outro exercício de passo a seguir. Ou seja, tu partes do zero para um metical. É importante perceber de um metical para onde quer chegar. Se de zero conseguir chegar a um metical, aí já começa o grande desafio. O verdadeiro desafio já está aí. Esse é um metical. O que eu posso fazer com ele? E o trauma de não querer voltar para aquele lugar? É que não podes voltar para o zero. Não podes voltar para o zero. Porque se voltas para o zero, já não sais mais. E não só condena assim, não é? Acho que condena toda uma geração que vem dessa origem. Dessa origem. Então para mim, daí, primeiro, desenvolvi mais o meu trabalho e, mesmo assim, dando continuidade, amando o meu país. Independente das dificuldades que nós temos, eu sei quais são as minhas raízes. Eu sou moçambicano e gosto de ser moçambicano. E, ao mesmo tempo, tendo vivido, por exemplo, no Brasil, no Canadá, na Espanha, vários países, até na Nigéria, Quênia e tudo, eu fui vivendo para esses países com também um outro desafio, que era mais desenvolver a minha carreira, desenvolver as minhas ideologias, mas, ao mesmo tempo, querer perceber o que acontece pelo mundo fora. O que acontece pelo mundo fora, o que eu posso aprender lá fora. Uma pergunta, Macilau. Europa e África, dois lugares onde trabalhou profundamente, mas também podemos dizer América, né? Brasil, exatamente. Canadá, América do Sul, América do Norte, Europa aqui, enfim. Mas, acima de tudo, a ideia de africanos que assumem diáspora. Dentro de África, se eu sair de Moçambique, vou ver para a Tanzânia, é diáspora moçambicana. Mas sim, há uma construção, pode ser que de forma dissimulada, de que diáspora é viver na Europa, né? De novo, aquela conversa de sempre. Mas fale-me da condição de ser diáspora dentro da própria África, ir ver para a Nigéria, por exemplo. Bom, é assim, existe uma coisa muito interessante que eu vi uma vez, que falava exatamente sobre essa questão
É mais ou menos essa questão, mas numa outra vertente. É como a vertente do turismo. Ou seja, um moçambicano, mesmo indo para a África do Sul, não é turista, não é considerado turista. Indo para a Tanzânia também não é considerado turista. Mas eu acho terrível isso, é? É terrível, mas também... Agora, a questão de sair, por exemplo, de Moçambique para ir viver na Tanzânia, eu acho que já é uma questão muito pessoal e individual, que é uma questão que tem a ver com os desafios pessoais. Agora, a questão da diáspora é diáspora. Turismo é turismo. Agora, isso depende de como cada um cria as suas definições de acordo com as suas crenças. Mas existe um termo universal, um termo acadêmico que define o que é diáspora e o que é um turista. Agora, se me vês na França, eu indo de férias, não me considerando turista porque sou negro, sei lá o que, sou de moçambicano, aí já o problema não é meu. Claro. Mas aí também temos um outro problema social, que é um dos problemas já mais resistentes. Já esse problema existe há muitos anos. E já me aconteceu uma vez aqui, eu estando com um alemão, quer dizer, até dizendo um alemão pode parecer meio complexo. Sim. Tendo um amigo branco, alemão, que saímos juntos, ele nem dinheiro tinha, fomos para o mercado, porque eu queria fazer as compras, ele queria me acompanhar, e apareceu um vendedor ambulante para tentar vender alguma coisa. E eu trazia o meu plástico com as minhas compras, ele não trazia nada. Ele tentou vender as coisas, eu disse que não queria porque não tinha interesse. E ele disse, patrão, confirma. Meu Deus. A perguntar o seu amigo. A perguntar o meu amigo. Então, aí denuncia por completo, exatamente. né? Denuncia por completo este vazio é. todo construído por essa história, né? Então, praticamente, é uma realidade. E também é importante entender que as pessoas, principalmente no continente africano, não fazem isso de propósito. São coisas ligadas à educação, são essa, coisas entre ligadas aspas, à herança, história. né? Essa herança histórica. Exatamente. Agora, o papel que nós temos, tanto o meu como artista, o David como também artista da comunicação, nós temos esse papel de educar as pessoas. E não interessa qual é a idade dessas pessoas, mas temos esse papel de educar as pessoas. Temos o papel de fazer entender às pessoas que o mundo não é assim. E 50 anos, nós vamos celebrar 50 anos no próximo ano de independência. O que te fazem pensar sobre a nossa capacidade de começar a fazer frente a esses aspectos? Começarmos a conversar nesses moldes, porque acho que é uma conversa que existe, mas é uma conversa de certo modo que ela é colocada assim por baixo do tapete, conversa-se mais a boca pequena. Bom, é assim, eu sou uma pessoa muito persistente, mas também é preciso nós sermos realísticos. Não adianta lá tanto, quer dizer, assim adianta, mas também temos que pensar nisso. O problema que nós temos em Moçambique não é tanto a falta de informação, a falta de conhecimento. O problema que nós temos é que nós vamos debater ou debatemos esses aspectos, mas não estamos a investir no motor das mudanças. Nós sabemos qual é o problema, por exemplo, que Moçambique enfrenta ou que Moçambique tem. Falo de artistas moçambicanos que têm os seus trabalhos ignorados. Não vão para fora, nem são mostrados a nível local. Nós sabemos qual é o problema que nós temos aqui para profissionais que não estão ou a receber como deve ser, ou a ter o mérito, aliás, não são dados o mérito que se deve, não tem essa consideração. Agora, criar espaço para debatermos isso até que é bom, mas o problema é o que nós podemos fazer para que haja visibilidade, para que haja respeito, para que haja mudança. Todos nós sabemos o que está errado. Pois. E as respostas estão conosco e é preciso agirmos. Obrigado, Macilau, pela presença. Muito obrigado. Podíamos continuar por muito tempo, porque essa conversa nos esgota. É tudo uma questão de tempo. Pois tempo em televisão, muito dinheiro, e nós não temos dinheiro, só temos palavras. Obrigado por conversar conosco. Voltaremos a falar em breve. Obrigado. Visite a exposição de Mário Macilau, está patente no CCFM, Imediatismo. Estas e outras ideias podem lá ver.